tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, Deus, oh, que deixa montanhas pra mim. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Agradecer em nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Grandioso, impressionante é o amor do Senhor para nós, né? Nós não merecíamos, nós não era merecedores de estarmos aqui, mas pelo amor do Senhor por nossas vidas, nós estamos aqui para adorar ao nome do Senhor. Amém? Gostaria de convidar a irmã Giovana para nos trazer uma rápida palavra em nome de todas as irmãs, por esses 19 anos e também pelas guerreiras, né? Falar em nome de todas as irmãs. Graça e paz, igreja. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Jeremias. O tema, né? Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saístes da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Amém? Que palavra gloriosa, né? Na verdade, uma palavra também muito conhecida por muitos. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela sempre se renova. E ontem nós estivemos aqui no culto abençoado, no qual nós saímos daqui mais santificadas pela palavra de Deus. Como que Deus fala com a igreja, né? Ontem a missionária pregando, a pregação dela falava muito ao meu coração, que às vezes a gente se sente incapaz por algo que o Senhor nos chama, mas a voz de Deus não tem como a gente não conhecer e muito menos negar o chamado dele.
A cada um de nós, a cada ser humano dessa terra, foi projetado por Deus. E desde antes mesmo dele nos formar, o Senhor já tinha um plano para cada um de nós. O Senhor sabe a caminhada de cada um. O Senhor sabe das dores, das lutas, dos processos, das vitórias de cada um. E assim nós devemos seguir com Cristo até que nós venhamos se encontrar com Ele. E eu acho engraçado que eu, muito nova, conheci o mundo lá fora, me perdi, né? Fiz coisas que não agradavam o Senhor, até que eu me lembro que uma vez, eu passando por uma situação muito difícil dentro da minha casa, eu tinha uns 12 anos de idade. Eu sentia uma forte voz no meu coração: filha, essa não é a vida que eu tenho para você. Retorna para os meus caminhos. E assim prontamente ouvi a voz do Senhor. Voltei, me afastei, voltei de novo e pela graça de Deus eu estou até hoje. Mas assim como diz o louvor, dos santos dos santos, não. Quem já pisou nos santos dos santos não consegue viver em outro lugar, outro caminho. E um alerta, né, um despertamento que eu quero trazer para cada um de nós. Todos aqui somos conhecedores da palavra de Cristo. Eu sei que assim também como eu conheci o mundo lá fora, também pessoas passaram por isso, né? Na verdade, praticamente todo mundo. E a gente sabe que não há lugar melhor do que estar na presença de Deus. Irmãos, você tem ideia que o Criador conhece a cada um de nós? O Senhor que formou a cada célula do nosso corpo, o Senhor que nos projetou, tem algo. E nós sabemos que nós devemos caminhar nessa terra com a certeza que o Filho retornará para buscar a sua igreja. Nós precisamos estar lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Olha que palavra gloriosa. Antes que te formastes, antes que o embrião fosse, ser gerado, o Senhor já estava projetando a cada um de nós. O Senhor já tinha um chamado para cada um de nós. Irmãos, o Senhor tem falado com a igreja que não é fácil, são processos que a gente passa, mas que vale a pena servir a esse Jesus, que é vivo e que em breve voltará para nos buscar. Esteja firme na presença do Senhor. Ele te conhece melhor como ninguém. E sabemos que cada um tem passado por momentos difíceis, processos difíceis. O Senhor sabe. Entrega, Senhor, entrega totalmente ali a tua necessidade a Deus. E confia que Ele fará o que for melhor para cada um de nós. Ele é o nosso Criador. Olha que coisa gloriosa. É algo que não tem explicação, que o Senhor nos chamou. E eu quero deixar essa palavra, esse tema que falou muito no meu coração. O profeta Jeremias também é uma passagem que eu amo ler, gosto muito. E quando o Senhor nos chama, que possamos estar prontamente à voz dEle. Que assim como a missionária ontem pregando falou, mesmo você não estando pronto, é diante da sua caminhada que eu vou estar te preparando. Então que possamos estar firmes diante da presença de Deus. E quero aqui agradecer a Deus, primeiramente por essa grande oportunidade. Agradecer a Ele por estarmos aqui mais um dia na sua presença. E eu acredito que 19 anos não é fácil, mas até aqui o Senhor tem tentado MAD. E desde já eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos sustenta. E assim como o presbítero Manuel leu aqui também em Josué, juntando com a palavra da Giovana, levanta-te. Vai ter dificuldade, vai ter processos difíceis,
Mas o Senhor, Ele fala para nós: levanta-te e faça a sua parte, porque eu te escolhi, eu tenho um propósito para você, e dentre tantos, você é o meu escolhido. Amém? Aplauda o nome do Senhor mais uma vez, bem forte. Nesse momento também nós vamos dar oportunidade para o grupo de varões, o RAD, para estar louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. O grupo RAD sauda a igreja com a graça e a paz. Amém? Cristão, base falando, informe sua posição, câmbio. Estou de pé. Muitos foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos. Espera! Já visto meu alvo. Câmbio. Positivo. Prossiga, cristão. Câmbio. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Na batalha eu ganhei proteção. Corrente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Pelos reis, na palavra estou de pé. Na palavra é minha fé. Dia mais te busquei, quando me oferece o seis. Tua armadura eu sei. E com muita precisão me defendi e ataquei. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, Na palavra estou de pé. Na palavra é minha fé. te amar, Senhor, te adorei. Te busquei, quando vi Efésios 6. Tua armadura eu sei. E com muita precisão me defendi e ataquei. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Eu
Tenho o capacete da salvação. Eu tenho o capacete da salvação. A couraça da justiça no meu coração. A couraça da justiça no meu coração. Guardei os pés Na preparação do evangelho. eu já tenho em minhas mãos Espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. a porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. Rei dos reis, na palavra estou de pé. E na palavra é minha fé. Um dia mal, Senhor, te adorei. Te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura usei e com muita precisão defendi. Rei dos reis, Na palavra estou de pé. Na palavra é minha fé. um dia mal, Senhor, te adorei. Busquei quando li Efésios 6. Tua armadura usei E com muita precisão me defendi e ataquei. Cristão, Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. combate. Irmãos, a gente precisa continuar dando aula para eles, até eles aprenderem a sair daqui da frente, né? Nesse momento também gostaria de dar a oportunidade para o diácono João. Como o nosso pastor falou aqui no começo, hoje é o Dia Nacional de Missões e o nosso diácono João, como coordenador de missões do nosso ministério, também tem um trabalho a ser feito. Amém? Quero saudar os irmãos com a graça e a paz, amém? Irmãos, nós neste exato momento, nós vamos estar, juntamente com os jovens, fazendo uma peça. E eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. É uma peça muito forte, a qual Deus falará conosco poderosamente em nome de Jesus. Uma pergunta: qual é o seu chamado? Eu faço essa pergunta porque nós não seremos julgados por aquilo que estivemos nesse mundo, mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagina se você estivesse diante do trono de Deus e uma cena como essa acontecesse. Evangelista Tiago, venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista? Mas Senhor, eu não sou evangelista. Eu era youtuber. Eu fui influencer e muitas pessoas multiplicavam o que eu falava ou dizia. Evangelista Tiago, onde estão, filho, a 1.575.000 almas que eu te chamei para você influenciar na Ásia e na Europa? Filho, onde estas almas estão? Eu era youtuber de coisas superficiais, entretenimento. Era tudo por diversão, mas eu ia à igreja. Eu participava do Ministério de Jovens e eu até ofertava. Filho,
Onde estão a 1.575.000 almas que eu te chamei para impactar na Ásia e na Europa? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo o que diz a respeito a esse homem foi queimado diante de Cristo e no dia do julgamento. Líder Júlia, venha dar conta da sua vida na terra. Líder, mas eu sou só uma adolescente. Eu não entendo. Eu sempre fui à igreja. Eu estava lá com os meus amigos. Líder Júlia, eu te chamei para influenciar e a impactar a vida dos seus amigos, e não para você ser influenciada por eles. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado a vida de 2.755 jovens. Filha, onde estão estas almas? Assim, tudo o que diz a respeito ao chamado dessa moça foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Médico Mateus, venha dar conta da sua vida na terra. Médico? Não, eu fui pastor por 20 anos de uma igreja com 1.000 membros. Médico Mateus, eu te chamei para impactar vidas dentro dos hospitais. Tendo feito isso, você teria impactado 5 famílias significativamente. Você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente. 999.000 almas teriam sido salvas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente, no que diz respeito ao chamado desse homem, e tudo o que ele fez na terra foi queimado diante de Cristo e no dia do julgamento. Irmã Sofia, venha dar conta da sua vida na terra. Ah, Senhor, eu só criei os meus 2 filhos. Nunca fui a viagens missionárias e eu nunca preguei às nações. Eu só me esforcei muito para criar os meus 2 filhos nos teus caminhos. Irmã Sofia, eu nunca te chamei para viajar pelas nações. Eu nunca te chamei para fazer uma viagem missionária. Eu te chamei para que você criasse os teus 2 filhos na minha presença. E deixe-me mostrar as 3.800.000 almas que os seus 2 filhos impactaram nesta vida. Você me buscou, você me ouviu e você foi obediente ao seu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Jovem, irmãs, varões, então lembre-se, você não será julgado por aquilo que você faz nesta terra, mas sim, você será julgado por aquilo que você foi chamado a fazer. Lembre-se, você tem um chamado. Irmãos, eu gostaria de estar chamando os jovens para vir aqui à frente. Lembre-se, não fuja do seu chamado. E nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Irmão, neste exato momento também gostaria de estar dando uma oportunidade ao presbítero Wesley, a qual ele vai estar falando aqui um pouco sobre este dia que é bem importante, o Dia Nacional de Missões, em nome de Jesus.
Graça e paz, igreja. Amados, todo segundo domingo do mês de setembro é instituído o Dia Nacional de Missões. Isso já foi acordado em convenções pela CGADB e nós fazemos parte da Assembleia de Deus. Nós comemoramos todo segundo domingo do mês de setembro. Não é uma data exclusiva, todo dia 13, todo dia 14. Não, é todo segundo domingo do mês de setembro é comemorado Dia de Missões. E eu vou estar falando um pouco como iniciou esse trabalho missionário aqui no Brasil, porque é um dia nacional e não internacional. Eu vou estar lendo um texto a qual eu montei aqui, que vai falar em rápidas palavras acerca da história, de como se iniciou o início, né, da Assembleia de Deus aqui no Brasil. O início do trabalho missionário da Assembleia de Deus no Brasil é, na verdade, o próprio começo da igreja no país. Ela está diretamente relacionada à chegada de 2 missionários suecos-americanos, Gunnar Wing e Daniel Berg. As chegadas do missionário, eles eram jovens batistas que se converteram ao pentecostalismo e, sentindo um forte chamado de Deus, vieram para o Brasil. Eles chegaram em Belém do Pará em 19 de novembro de 1910, sem conhecer a língua portuguesa, a cultura e com outros recursos financeiros. Eles foram chamados para o Brasil. Não veio de uma organização missionária formal, mas de uma visão espiritual. Conta-se que Wing e Berg, ainda nos Estados Unidos, receberam uma revelação de Deus para pregar o Evangelho em um lugar chamado Pará, no Brasil. Mesmo sem saber onde ficava, eles obedeceram. E através disso, ocorreu o nascimento da igreja. Ao chegarem em Belém, eles se hospedaram na casa de compatriotas e logo começaram a frequentar a igreja batista local. Eles pregavam sobre a experiência do batismo com o Espírito Santo, uma doutrina central do pentecostalismo, que era nova para a igreja tradicional da época. Com isso, houve a ruptura após eles enfrentarem resistência por parte dos líderes batistas que não aceitavam a nova doutrina. Um grupo de irmãos que aceitou a mensagem pentecostal se reuniu com os missionários na casa de Celina Albuquerque. Foi fundada, então, neste pequeno grupo que, em 18 de junho de 1911, nasceu a Missão de Fé Apostólica. Posteriormente, em 1918, o nome foi alterado para Assembleia de Deus. Assim, o primeiro trabalho missionário da igreja não foi o de envio de missionários para fora, mas a própria chegada de missionários para fundar a igreja no país. E com isso houve um crescimento e a expansão, que a partir de Belém, o movimento se expandiu rapidamente pelo Brasil. Os primeiros convertidos, cheios do Espírito Santo, sentiram o mesmo chamado para evangelizar. Eles saíam de Belém, muitas vezes a pé ou de barco, levando a mensagem pentecostal para outras cidades, vilarejos e até mesmo para a Amazônia. Esse modelo de evangelização, movido por um fervor missionário individual e coletivo, foi a base para o crescimento exponencial da igreja. Em resumo, o trabalho missionário da Assembleia de Deus no Brasil não foi uma iniciativa secundária, mas o próprio motor da sua existência. Ele começou com a obediência e a fé de 2 missionários que contra todas as adversidades, trouxeram uma nova visão de fé para o Brasil, plantando a semente que se tornaria uma das maiores igrejas pentecostais no mundo. Amém? Então essa é a história de como surgiu a nossa igreja Assembleia de Deus no Brasil e como através de 2 missionários, obedecendo através de uma revelação, obedecendo a voz de Deus, cumpriram com o seu chamado. Assim como foi falado através dessa peça de um chamado, todos nós temos um chamado de ir pregar o evangelho a toda criatura, de fazer o ID do Senhor. Hoje pela manhã eu até comentei aqui na nossa escola bíblica dominical que o evangelizar, se nós tivermos dimensão disso, não é que é uma obrigação da igreja, mas sim um privilégio, porque até os anjos queriam fazer isso, mas Deus falou, não, deixa os homens na terra,
que eles hão de fazer isso. Então, com isso, eu gostaria de convidar a igreja neste momento a se colocar sobre seus pés. Nós vamos dirigir uma oração concernente a este dia de missões, pelos missionários que fazem este ID, que vão adiante aí pregar a palavra, não medindo esforços, não medindo as dificuldades, enfrentando os problemas que muitas vezes eu e você não estamos vendo. Eleve o seu pensamento a Deus neste momento, apresente vidas a qual estão neste momento no campo de batalha para ganhar almas para o reino. Oremos ao Senhor. Pai amado e querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, pelo teu operar, pelo teu agir, que se iniciou através da vida daqueles 2 jovens missionários, Pai. E através disso uma grande obra se iniciou e continuará, Senhor Deus, até a sua vinda. Continue cada dia mais, ó Espírito de Deus, levantando homens, mulheres, jovens, crianças, sem acepção de idade, capacitando eles cada dia mais para cumprir com o seu chamado, com o seu propósito, com o seu querer. Continue cada dia mais, ó Deus, dando força, vigor, saúde, sustentando, Pai, a cada um desses a qual estão adiante da obra, do trabalho missionário. Que a cada dia mais o teu nome venha a ser glorificado através dessa vida, que a cada dia mais vidas venham a ser resgatadas para o teu reino, Pai. Continue trabalhando, continue operando, continue agindo poderosamente, porque nós cremos, Pai, que as portas do inferno não prevalecerá contra a tua igreja, contra o teu povo que tem avançado, que tem perseverado. Continue agindo, ó Deus, continue operando, alcançando aquelas vidas que necessitam, Pai, ouvir a tua palavra. Dá força e vigor a esses homens e mulheres que estão adiante desta obra. É o que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus, igreja. Os irmãos podem se assentar. Nós ouvimos aí um breve relato sobre a história da Igreja Assembleia de Deus. É muito lindo. E o ponto central, como foi falado aqui, sobre o pentecostalismo, que é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aleluia, a ação do Espírito Santo. E nós vemos que essa obra missionária, ela é um ponto central do Evangelho do Senhor. Cumprir o ID, que o Senhor nos ordenou a todos nós. E uma das formas para nós contribuirmos com essa ordenança do Senhor é também contribuindo na obra do Senhor, sendo fiel ao Senhor através dos dízimos e também das ofertas. Neste momento eu quero que você prepare e pegue a sua oferta que você trouxe. Nós vamos estar louvando, adorando, agradecendo a Deus através dos nossos dízimos, da nossa oferta. Se houver dizimista, eu quero que venha aqui à direita, esteja vindo aqui à frente. E você que vai ofertar, pegue a sua oferta em sua mão, apresenta ela ao Senhor. E é importante que o Senhor, Ele conhece o nosso coração, que você esteja fazendo isso, não como uma base de troca, uma barganha com o Senhor, mas que você tenha um coração voluntário para abençoar os nossos missionários, para abençoar a obra do Senhor, que ela é realizada através da nossa vida, através da igreja do Senhor aqui na terra. Quero pedir para, o presbítero vai estar ali orando pelos irmãos que vão estar dizimando. E você apresente a sua oferta neste momento ao Senhor. Feche os seus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento, ó Pai, a tua igreja vai estar ofertando, dizimando, Senhor, na tua casa, porque nós cremos em Ti, Senhor, e confiamos. O que estamos fazendo aqui, Senhor, é sendo fiel a Ti. Agradeço dos nossos dízimos, através, Senhor, das nossas finanças. Pai, em nome de Jesus, continua, Senhor, abençoando a cada um. E abençoa, Senhor, a Tua obra, abençoe os missionários, abençoe todos aqueles, ó Pai, que fazem a Tua obra acontecer, Senhor, através da ação do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, esteja abençoando a cada um, Senhor. É o que nós pedimos e já agradecemos.
Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Gostaria de chamar as crianças aqui à frente, juntamente com a professora da noite, para estarmos orando e pedindo a bênção do Senhor pela aula dessa noite. A igreja pode se colocar de pé para que nós possamos orar pelas crianças. A irmã Giovana vai estar orando para nós essa noite. Graça e paz. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoe as crianças, em nome de Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor. Também gostaria de convidar para adorar ao Senhor, pelo motivo da nossa festa, novamente o grupo das Guerreiras em Cristo, para estar cantando mais um louvor ao Senhor. A igreja pode se assentar? Logo em seguida nós estaremos já entrando na ministração. Amém, irmão? Mesmo dentro de um calabouço, rejeitado pela multidão, é o escolhido do Senhor. Ainda que seja abandonado, lançado em uma prisão, é mais que vencedor. E não há nada que possa impedir, pois quem te prometeu é fiel para cumprir todas as promessas que Ele falou. Levante essa cabeça e não se desespere. Confia tão somente e entregue tudo nas mãos do Senhor, pois quem te prometeu nunca te abandonou. Ser escolhido.
dentro de um calabouço, rejeitado pela multidão, é o escolhido do Senhor. Ainda que seja abandonado, lançado em uma prisão, é mais que vencedor. E não há nada que possa impedir, pois quem te prometeu é fiel para cumprir todas as promessas que Ele falou. Levanta essa cabeça e não se desespere, confia tão somente e entregue tudo nas mãos do Senhor, pois quem te prometeu nunca te abandonou. Glória a Deus. Gostaria de convidar a igreja para ficar de pé. Já vamos estar recebendo a nossa preletora desta noite, a missionária Natália, para estar nos trazendo a palavra. Como o nosso pastor nos ensina, sempre fala, né? Até esse momento foi de nós para Deus, onde nós apresentamos o nosso louvor, os nossos cânticos, o nosso culto. Agora é do Senhor para nós, que nós possamos estar com o coração aberto para ouvir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Graças e paz. Pode se assentar. Maravilha, né? É mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. E eu estou muito feliz por estar aqui na presença do Senhor. Né, o Senhor já vem falando conosco nos louvores, né, através da peça qual os jovens fizeram. E isso é muito importante, né, da gente estar bem atento naquilo que o Senhor está nos falando. Eu quero aqui meditar com a igreja, aqui em Jeremias 1, que é o tema, né, da festividade, do congresso, da festa das irmãs. E aqui eu quero parabenizar, né, a liderança da MAD, ficou tudo muito, muito bonito, o Espírito Santo moveu no nosso meio. Deus falou grandemente no nosso coração, eu saí daqui transbordando, né, da palavra do Senhor. E que o Senhor possa capacitar as nossas irmãs cada dia mais e que essa obra possa crescer. E que as irmãs, né, possam cada dia mais também, uma vez missão dada, para nós essa missão tem que ser cumprida. A gente não pode deixar de fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado.
Eu achei muito interessante sobre aqui a peça, né, dos jovens, sobre como foi a Assembleia de Deus chegou no Brasil. Né? Foram 2 missionários que na hora que Deus se manifestou para eles, era a hora que era uma fase difícil da vida deles. Eles estavam numa fase muito difícil. Não tinham o que comer, às vezes não tinha ali o que vestir, né? Tinha um único sapato, a única vestimenta. Mas o Senhor os trouxe uma revelação, o Senhor falou, o Senhor mostrou ali para eles no mapa que o Brasil ia ser privilegiado tendo uma Assembleia de Deus. E aí chegou, né, a palavra do Senhor, chegou a Assembleia de Deus no Brasil e hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Todas as fases da nossa vida difícil não é para a morte, é para o nome do Senhor ser glorificado. Então, se você está passando por um momento difícil, por uma situação que você acha que não tem mais jeito, se coloque na posição, fale com o Senhor, diga ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, e o que é que o Senhor quer que eu faça? Aonde que o Senhor quer que eu vá? Aonde que o Senhor quer que eu evangelize? Aonde mais uma porta de palavra de vida tem que ser aberta? Aonde, Senhor, que eu possa estar levando a mensagem e a palavra do Senhor? Então Deus, irmãos, está fazendo algo novo para essa igreja, para esse povo. Deus está escrevendo para nós uma nova história. Então eu sempre digo: Senhor, eu quero estar com as minhas raízes fixadas nesse lugar. Eu peço que o Senhor não permita que nada, que eu sei que provações e a dificuldade vem sobre a nossa vida, mas que isso não me deixe eu com a mente perturbada, ou até mesmo ociosa, de que eu tenha que deixar a obra por causa de algo que não está do meu jeito, que não está do meu agrado. Não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre Deus. Então Deus te colocou neste lugar. Não é para você observar ou reparar o que está acontecendo, mas é para você se levantar, se posicionar e entender que tem alguém neste lugar, lá fora, que precisa de mim e de você. E a palavra tem que ser falada, a palavra tem que ser anunciada. Eu quero aqui meditar com os irmãos e agradecer a diaconisa Adriele pela oportunidade de estar trazendo a palavra. Para mim não tinha problema se eu ficasse ali ouvindo, estava tudo bem. Não é um microfone, não é um altar que faz eu ser mais crente, tá? Aprende uma coisa: não é você estar aqui em cima e que você possa pensar: eu estou sendo desprezada porque esqueceram de mim no banco. Não. Isso daqui é consequência daquilo que você faz. Isso daqui é consequência daquilo que Deus manda você fazer lá fora, e automaticamente o Senhor vai fazer com você aqui dentro. Não é só ser aqui, mas é ser lá fora também. A palavra do Senhor disse aqui em Jeremias 1, foi ministrada essa palavra, foi uma palavra maravilhosa. Eu não quero sair desse tema, né? Como eu já disse, Deus falou muito no meu coração, e o Senhor, Ele vai continuar falando. Aqui o Senhor disse na sua palavra que Jeremias, ele foi escolhido para profetizar as nações. Eu já ouvi pessoas dizer para mim assim: a missionária Natália gosta muito do livro de Isaías e Jeremias. Não é que eu não vou dizer assim que eu não goste, tá, irmãos? É a palavra. Então ela me ensina a como eu ter um bom comportamento. Ela me ensina a como eu ser decente lá fora, a como eu fazer a obra de Deus. Então
eu medito muito nos livros, são livros proféticos, são mensagens para a edificação da igreja, né? A palavra do Senhor, ela é revelada, e a Bíblia diz que os profetas, eles tiveram visões para alertar a igreja do que sobreviria, para alertar a igreja do que vai acontecer. Porém, o Senhor, ele não deixa ninguém enganado e nem confundido. Antes de acontecer, o Senhor, ele avisa primeiro. Por isso que temos que estar atento quando um presbítero, um pastor ou alguém vem trazer uma mensagem para a igreja. É Deus falando com a igreja para que a igreja se desperte, para que quando acontecer alguma coisa, não dizer que Deus não avisou. Então, eu medito muito sobre essas passagens proféticas, Ezequiel, Abacuque, Isaías, Jeremias. São palavras que vêm de encontro para que nós possamos ficar atentos, porque Jesus está voltando. E a igreja não vai subir em pecado. Não é verdade? A igreja não vai subir de qualquer maneira. Então, os profetas, aqui a Bíblia vai nos ensinar que eles profetizavam para um conserto do povo de Israel, para que o povo não sejasse pego desapercebido e de qualquer jeito. Então, a palavra do Senhor aqui, o Senhor disse que antes da formação, o Senhor já o conhecia, já sabia quem seriam os progenitores de Jeremias. O Senhor já sabia o que Jeremias iria fazer sobre essa terra. Deus já sabia de tudo. Porém, o Senhor fala na sua palavra que o profeta, ele dizia que, Senhor, eu não sei falar, eu não sei falar, eu sou uma criança, eu não sei me expressar. E talvez uma concepção minha, ele deve ter pensado isso. Mas por que eu falar de algo tão importante? Por que eu ter que trazer algo, sendo que tem outras pessoas que podem fazer? Isso é uma concepção minha, eu me expressando dessa forma. Mas o Senhor, ele não erra em chamar ninguém. O Senhor, ele não, vamos se dizer assim, não vacila em chamar alguém. E na nossa mente humana, é muito interessante que a gente tem essa mania de ficar querendo empurrar as coisas para os outros. De querer que os outros fazem. De querer que alguém faça algo. Mas o Senhor está nos advertindo aqui através dessa mensagem, uma palavra profética, que quando Deus, ele te manda fazer alguma coisa, ou ele te manda ir em algum lugar, não é para você terceirizar aquilo que Deus está falando para você, é para você fazer. Deus deu para você. Não é você achar que alguém tem que ser o seu apoio, alguém que tem que ser ali a sua muleta. Não, o Senhor está dizendo aqui na sua palavra que Deus, ele escolheu o profeta e ele só tinha uma coisa, aleluia. Ele só tinha um que poderia ajudar ele, aleluia, naquilo que ele precisava. Quem? Deus. Porque quando Deus, ele chama alguém, ele responsabiliza naquilo que você vai vestir, naquilo que você vai calçar, no que você vai comer. Ele não desampara de maneira nenhuma. Talvez Deus vai fazer algo na vida de alguém que você vai dizer assim, não é de Deus isso, mas você sabe se não é de Deus, você está lá para ver, aleluia, se não é de Deus o que Deus está fazendo. Então Deus está dizendo para nós tomarmos cuidado, porque não é só você que tem que ter essa rede de apoio. Não é só aqui dentro que devemos ter, aleluia, essa rede de apoio, mas devemos ter lá fora. Alguém precisa de mim, de você lá fora. Alguém precisa que nós falamos do amor de Deus lá fora. E a palavra do
do Senhor, ela é bem clara. Aí Deus, ele traz uma visão para o profeta sobre uma vara de amendoeira. Aí o Senhor fala: Jeremias, tu veste esta vara de amendoeira? Sim, Senhor, eu vejo. Pois tu vê bem, porque eu zelo. Olha, irmãos, o zelo que Deus tem pela vida do ser humano e do cristão. Veste bem, você viu muito bem, porque eu zelo pela minha palavra, para que ela se cumpra. Então Deus, ele encarrega de zelar, de cuidar daquilo que ele te prometeu. Ele não é que nem eu e você, que tudo acha que faz de qualquer jeito, deixa de qualquer jeito, vai quando quer, faz quando quer. Não, mas ele se encarrega de zelar, de cuidar, de tratar e de fazer bem feito. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Você se arrepende, aleluia. Você se arrepende, mas Deus não. Então ele faz, e quando ele faz bem feito. Porque Deus deu uma visão para o profeta de uma vara de amendoeira. Porque a amendoeira, ela produz muito óleo, e ela não é um fruto carnudo. E o que Deus traz para nós hoje aqui? Que Deus, ele está pedindo para que nós sejamos espiritual. Nós não podemos agir na carnalidade. Não podemos agir naquilo que nós pensamos naquilo que pensamos, naquilo que queremos. Não. O Senhor está deixando uma mensagem para nós hoje. Aleluia. É uma mensagem profética. Deus disse: eu te chamei pelo teu nome. Eu zelo pela minha palavra. Eu cuido daqueles que me buscam de madrugada. Eu sou o Senhor que ainda que parece que tudo acabou, eu sou o Senhor que te chamo pelo teu nome. Tu és meu, tu és meu, tu és meu. E o Senhor, ele está dizendo aqui na sua palavra que ele não quer o povo dele na carne. Carne, aleluia, ela cheira mal. A carne, aleluia, se você não tiver no espiritual, ela vai cheirar mal nas narinas de Deus. Mas o Senhor está nos advertindo aqui essa noite: eu quero um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu quero um povo que chama pelo meu nome. Eu quero um povo que me busca de coração, de alma, de espírito. Aleluia! O Senhor chamou o profeta. Aleluia! Eu vou te levar. Eu vou, se necessário, arrancar. Eu vou destruir. Eu vou derrubar. Mas eu, o Senhor mesmo que derrubo, eu edifico. Ainda eu, o Senhor que mata, eu dou vida. Eu sou o Senhor, aleluia. Ainda que foi, se Deus quiser, ele traz de volta, porque ele é Deus. E quem é eu e você para questionar o que Deus tem que fazer? Aleluia! Carrega o seu fardo, carrega o que é teu, mas ajuda o teu irmão que está chorando. Ai, eu não aceito, eu não quero. Ai, meu Deus do céu, o negócio está fervendo aqui hoje. Ai, eu estou sentindo Deus aqui hoje. Aleluia, mas só hoje, missionária, não, porque o momento é para mim. O momento é para o Espírito Santo agora. E Ele está dizendo para mim aqui essa noite: cuida do teu fardo, não carrega o que não é teu. Ixarabaço e decomanai. Aleluia. Cuida do que Deus te deu. Ai, a palavra do Senhor diz: vinde a mim os que estáis cansado e oprimido, porque eu vos aliviarei.
vinde a mim, vinde a mim. Eu sou o Senhor, eu sou Deus que alivio, eu sou Deus que acalma a tempestade, eu sou Deus que ainda que Pedro andou por cima do mar e ele quase se afogou, mas o Senhor estava lá, o Senhor estava lá. Aleluia! E o Senhor disse para o profeta: eu ponho as minhas palavras na tua boca. Eu coloco as minhas palavras na tua boca. Agora pensa, irmãos. A gente sabe que tem os pastores que ministram, que faz aquilo que o Senhor manda. E pensa se não obedecer. Sabe o que acontece? A salvação ela é individual. Ninguém salva ninguém. Então eu não posso deixar de fazer por causa do meu marido, mas também eu não posso abusar da vontade dele. Certo? Então eu tenho que pesar, eu tenho que balancear as coisas na minha casa. Mas eu não posso arrumar desculpa por causa do meu marido. Eu não posso arrumar desculpa por causa de nada. Eu tenho que ir lá, criar um jeito, uma situação e obedecer a palavra do Senhor. E fazer aquilo que o Senhor está ordenando. E o Senhor, Ele está deixando bem claro para nós aqui dentro da sua palavra, que Ele não deixou o profeta, Ele não desamparou. Irmão, vocês têm noção? Vocês meditam mesmo na palavra? Eu vou desafiar agora vocês. Porque, irmãos, vocês perceberam como que os profetas morreram por amor ao evangelho? Vocês já meditaram mesmo na Bíblia, assim, de entender como que eles morreram por amor ao evangelho? Por obedecer a palavra? Assim, tem hora que eu medito, eu falei: Jesus, eu não sou crente não. Não, eu não sou crente não, presbítero Cleito. De ver como que esses homens de Deus sofreram. Irmãos, o Brasil é privilegiado. Os cristãos são privilegiados. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Eu costumo dizer, pastor Marcos, que o Brasil é privilegiado. Mas sabe por quê? Você vê aí nesses países quantas guerras não estouram e quantos missionários nos congregando entra e acontece atentados. Eu não estou te passando medo não. Acontece cada coisa, irmãos. Sabe? E eu fico pensando, eu falo: Jesus, eu posso andar nas ruas, eu posso falar do amor de Deus, eu posso, sabe, sair, ir lá, voltar, claro, com ordem, com decência, falar da palavra de Deus. Agora vai lá fora, nesses países de fora, como que é difícil. Como que é difícil servir a Deus. Tem países que a pessoa, para ler uma Bíblia, ela tem que arrancar lá a folha, e pôr na boca. Já vi isso aí, irmão, estou falando que eu vi. E de repente lê, e se chegar alguém, ou uma autoridade, porque não pode ler a palavra, ele tem que engolir. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? E hoje, nós desprezamos, muitas das vezes, muitos desprezam, né, a palavra do Senhor. Mas eu tenho uma notícia para te dar, e eu não sei se você vai gostar, mas isso aqui um dia, ó, você não vai ter como ler mais não, viu? A oportunidade é essa. O momento é esse. Porque se você não aproveitar agora, possa ser que lá para frente é tarde demais. Então aproveita. Mergulha nessa palavra. Medita ela de dia e de noite. Medita nela de dia e de noite dentro da sua casa.
Porque isso aqui, irmãos, essa palavra, a palavra do Senhor, ela é a bússola para o cristão. Ela te dá, ela é um remédio. Você está ansioso? Vai lá na palavra. Você está depressivo? Vai lá na palavra. Você está sentindo alguma coisa que a medicina não te deu jeito? Vai lá na palavra. Que Deus vai falar com você. Que Deus vai te dar a resposta do que você precisa. E o Senhor, Ele advertiu o povo de Israel. Eu acho muito bonito, eu acho muito interessante a chamada de pastor, né? Assim, eu acho muito, assim, de presbíteros, eles têm, né, uma forma muito, assim, de Deus usá-los. E se nós ouvisse a pregação de João Batista, ouvisse a pregação dos profetas lá atrás, será que nós dava conta de ficar de pé? Acho que não, né? Seria cada uma que... Mas, irmãos, olha que interessante. Deus deu o seu único filho para morrer por nós, para nós não perecer, mas ter a vida eterna. E aí o Espírito Santo, ele movimenta a igreja e dá o discernimento para os nossos irmãos pregar na necessidade da igreja. E a palavra, ela é tão interessante que ela vem diferente, mas ela vem certeira em cada coração, suprindo a cada necessidade. Aí você ouve de um jeito, você ouve de outro, mas ela vem diretamente para o seu coração. Por isso que o Senhor fala na tua palavra: guarda a minha palavra na tábua do teu coração. E a palavra de Deus, ela também diz que o nosso coração, ele é muito enganoso. Mas a palavra, ela nos dá direção. A palavra, ela é uma espada de dois gumes, né? Não é assim? Ela vai na divisão da alma, ela discerne o que é bom e o que é ruim. Às vezes, se você sair daqui, ou algum dia você não sair satisfeito, pede para o Senhor: Senhor, eu quero guardar a sua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Então essa é a palavra que o Senhor está nos dando aqui, essa noite. Deus está falando para alguém aqui: não se preocupe com o que o outro está passando. Preocupe em ajudar, mas não desistir de ajudar. Ah, mas essa situação, essa causa. Não, irmãos. Vida dos outros é particular com Deus. Eu tomo conta da minha vida e ajudo o meu irmão. E se Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Não vai ser você que vai ter que mandar Deus fazer alguma coisa. Deus não precisa ser instruído em nada, como foi falado aqui ontem, aleluia, de fazer algo, eu instruir Deus fazer alguma coisa. Não, Ele faz o que Ele quer. Eu só sou intercessora. Você é uma intercessora. Senhor, faça a tua vontade. E às vezes a vontade de Deus não é a nossa. Aí a gente fica entristecido porque você queria de um jeito e Deus faz de outro. Mas eu aprendi que quanto mais é aquilo que eu quero e Deus vem contra mim, é melhor para mim. Porque lá na frente eu não vou ter consequência. Então o Senhor está falando aqui: ajuda, ora, interceda. Busque por aquele que precisa. Mas não cuide em pôr as mãos naquilo que não é seu. Naquilo que não é para você. Ah, mas eu tenho que ir. Não. Peça a direção de Deus. Porque Deus, Ele tem que trabalhar assim. Ele precisa fazer desse jeito, presbítero Wesley. Ele precisa agir assim. É Deus que está trabalhando nessa intimidade. É Deus que está agindo nessa situação. É desse jeito que tem que ser. Ah, mas o homem causou. Mas Deus, Ele é Deus.
Se o homem causa, se não causa, Deus é Deus. E Ele faz o que Ele quer e do jeito que Ele quer. Eu causo, às vezes, situações difíceis, porque eu sou ser humano. Mas quando Deus quer, Ele me pega. E quando Ele me pega... Então, assim, Deus Ele pode fazer com qualquer um. Com qualquer pessoa que Deus quer fazer, Ele faz. Então, irmãos, fica com essa palavra. Eu creio que o Senhor irá escrever uma nova história, já está escrevendo uma nova história para a nossa vida. Persevera, não deixa que nada tire o seu foco, não deixe que nada tire a sua atenção, que é servir ao Senhor. O Senhor está falando para você que não é a sua aparência. Bom, a sua aparência ajuda. Você ser decente, você se comportar. Mas no livro do profeta Isaías, o Senhor fala assim, que não é para que o povo buscasse Ele de boca para fora. O meu povo me honra, mas me honra de boca para fora, mas o coração está longe de mim. O Senhor está falando aqui que não é para nós ficar longe dEle. Deus não quer que você honra com seus lábios e mostre uma coisa que você não é, e o coração está longe. Como que está o seu coração? Como que está dentro de você com Deus? É isso que Deus quer. Deus quer que nós servimos a Ele como um corpo, como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável. Então o Senhor Ele está pedindo que nós honramos ao Senhor, honramos a nossa liderança. Sabe o que mata uma igreja? A desobediência. Sabe, é não honrar uma liderança. É você saber que você tem que fazer daquele jeito e você não faz. Deus está falando comigo, irmãos. O que mata uma igreja é a desobediência com liderança. É a murmuração com liderança. Eu quero, sabe, eu fico assim, sem entender como que tem pessoas que reclamam de vida de pastor. Como que tem gente que gosta de passar no vale da sombra da morte por murmurar de vida de pastor. Eu tive experiência, irmãos. É que o tempo está curto, mas eu tive experiências fortes sobre vida de pastores que murmuraram contra eles. E hoje, a vida da pessoa não está muito boa. Então, assim, não interessa. Seja lá o que estiver fazendo, da forma que estiver agindo, não mexe. Deixa Deus fazer o que tem que ser feito. Quer acabar com a sua vida? Mexe com o pastor. Mexe. Você quer destruir com a sua vida? Mexe com o pastor. É só você mexer. Mexe. Por que eu estou falando isso? Deus está mandando eu dizer isso aqui, irmãos. Deus está pedindo para mim dizer isso aqui. Diga para a minha igreja: honrar a liderança. Honre a liderança, independente de qualquer situação. Porque quem colocou, quem levantou foi Deus. Então eu não ouso levantar a minha voz contra a vida de um pastor. Nenhum. Porque ainda que sair, continua sendo pastor. Agora você imagine quem está pagando um preço, sofrendo por amor à obra, tomando conta de ovelhas, sofrendo, gemendo, chorando. Aí eu vou lá com a minha boca santa. Oh meu Deus, arabaixo e decomanai. Aleluia.
Ai, mas olha, olha, meu Deus do céu, com a minha boca santa. Então, o Senhor está nos advertindo aqui. Possa ser o que você não queira ouvir, mas eu vou falar. Não mexe com liderança. Não mexe. Uma vez Deus avisa, de outras consequências vêm. Deixa Deus fazer o que tem que ser feito. Deixa Deus agir da maneira certa, porque Ele age correto, Ele age certo. Nós olhamos com os nossos olhos carnais, mas se nós estivermos com os olhos espirituais abertos, nós vamos entender o que Deus está fazendo. O porquê Deus está agindo. Eu quero agradecer a minha oportunidade, que o Espírito Santo possa falar em cada coração, e que o Senhor possa abençoar cada vida, cada família, e que os irmãos continuem orando por mim, pela minha família. Eu estou, graças a Deus, o Senhor me preparou um emprego. É um emprego que tem me ajudado muito na minha casa. Não saio tarde, saio por motivo de... A minha companheira ali pegou uma enfermidade muito séria, né? E eu tive que cobrir ela. Mas graças a Deus o Senhor a curou, renovou e ela está de volta. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero estar na sua casa. Por mais que eu esteja cansada, por mais que eu tenha meus afazeres de casa, eu quero estar na sua casa, só me ajuda. E assim, né, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, os irmãos não vão gostar muito não, mas homem, eles é diferente, né? Eles chegam em casa, eles descansam. Mas a gente que é mulher, a gente tem algo para fazer a mais em casa, né? Então, assim, eu não posso deixar de qualquer jeito, não é verdade? A gente sabe que os serviços deles são pesados, são mais, né? Mas, assim, o nosso é um pouquinho dobrado, viu, pastor? Porque a gente cuida em casa, cuida fora. E assim, eu não posso ficar brigando com meu marido, questionando, eu tenho que fazer, né? Ainda assim mesmo, quase que... difícil, mas assim, o Senhor dá graça, né? O Senhor dá graça e a gente vai seguindo em frente em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe Diaconisa Adriele e Pastor Marcos. Glória a Deus. Quantos estão saindo aqui um pouco mais edificados na palavra? Diga glória a Deus. Que nós possamos tomar uma posição, né, e estarmos sempre adorando ao Senhor, independente de qualquer dificuldade, independente da dificuldade, muitas vezes, do nosso pastor. Eu não falo somente do pastor Marcos, mas sim de lideranças, que nós possamos sempre estar olhando para a vida desses homens que estão aqui em cima do altar e acreditando no chamado deles, no propósito que eles têm para as nossas vidas, nos auxiliando e nos fortalecendo, amém? Nesse momento eu gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes neste culto, as irmãs que se empenharam tanto ontem quanto hoje também, e gostaria de retornar a direção para o nosso pastor Marcos e agradecer mais uma vez pela confiança em nosso trabalho, amém? Pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Irmãos, vamos para o encerramento do nosso culto. Você está abençoado, querido? Está mesmo? Olha para o teu irmão e diga assim: hoje, mais uma vez, você é Jeremias. O seu chamado para se cumprir não está nas suas habilidades naturais. O seu chamado para ter sucesso tem que estar debaixo do poder de Deus. Pega esse dedo aqui que chama profeta, ó. Pega esse dedo aqui, ó. Esse dedo aqui chama-se profeta. Coloca bem no rosto do seu irmão e diga assim: se prepara. É doído. Covarde corre. Mas valente como Josué
Se esforce e tem bom ânimo. Bem rapidinho. Existe um missionário, José Orion. Conhece ele, Robinho? José Orion, conhece esse missionário? É, conhece? Você acredita no poder de Deus, irmão? Você acredita? Por que que quando falta o feijão você murmura? Por que que quando você está sem combustível você diz que a tua vida não vale nada? José Orion estava fazendo um trabalho na Coreia. Encheu o carro de Bíblia, é isso, né, Robson? É, esse aí, como é esse nome? Esbiliou, é isso? É esse nome aí. Ele encheu o capô do Fusca de Bíblia. E ele tinha que passar na fronteira. E ele foi parado. E é um país da janela 1040. E aí ele falou, meu Deus, e agora? O guarda pegou, pediu o documento, olhou, chamou ele e disse, agora você abre o capô. E ele disse, meu Deus, agora eu vou morrer. Aí o Senhor disse para ele, abre o capô. Aí ele disse, Senhor, eu vou morrer. E o Senhor disse, abre o capô. Quando ele abriu o capô, o guarda olhou e perguntou, para onde você está indo? Eu estou indo para um vilarejo levar essa mercadoria. Aí o guarda olhou para ele e disse, então corre, porque senão o tomate e o pepino vai estragar. Vai logo, porque se vai estragar. Quem conhece esse testemunho? Quem conhece? Só eu e o Robinho conhece? Irmão, o poder de Deus é sensacional. Quer ver o que é poder de Deus? 5 minutinhos, posso? 5 minutinhos. Ontem nós estávamos aqui atrás no almoço. Aqui atrás. E nós começamos a falar sobre Bíblia. E nós começamos a falar sobre João Batista. E de repente está João Batista olhando para o monte e dizendo, raça de víbora, arrependei-vos. Vou ilustrar aqui, tá? João Batista não chamava eles de raça de víbora, chamava vocês. Eram os que estavam sentados, tá? Vocês não são raça de víbora, tá bom? Raça de víboras, arrependei-vos. Mas de repente, ele dá uma olhada e ele diz assim, opa, eis que aí vem o Cordeiro de Deus. E é ele que vai vos batizar. Meu irmão, mas houve uma glória aqui atrás que o presbítero Aloysio queria falar até em línguas. Eu disse, não, presbítero Aloysio, agora não, deixa para a noite. Irmão, viva o poder de Deus. Pastor, a situação está difícil, viva o poder de Deus. Pastor, está tudo maravilha, viva o poder de Deus. Amém? Tem alguém nessa noite que queira aceitar Jesus como seu Salvador? Entregar a sua vida, se reconciliar? Não há ninguém? Que Deus te abençoe. Amanhã nós temos a tarde da bênção, às 14h30. Terça-feira o ensino da palavra de Deus. Estaremos aqui no culto de ensino. Tem sido maravilhoso. Presbítero Manuel que pegou terça-feira, né, Manuel? Trouxe aqui uma palavra abençoada. Quarta-feira, Guerreiras em Cristo. Quinta-feira, irmão, quinta-feira me surpreendeu. A igreja estava mais ou menos assim, quinta-feira, né, Tiago? Tá, você estava também aí, Claudemir? Quinta-feira estava aí. Qual foi a mensagem? Quem lembra? Ninguém lembra? Opa! Errou uma. A palavra capacidade em 4. Perdoado, lavados, preparados e abençoados. Foi a mensagem aqui, quinta-feira. Então vem quinta-feira que Deus está fazendo coisa sobrenatural. Irmãos, no sábado, nós vamos estar na igreja de Badi, tá? É o aniversário do 12º ano da igreja de Badi com o evangelista Ademar. Domingo, escola bíblica dominical, café às 8, 8h30, oração às 8, 8h30 café, 9h escola bíblica dominical. Irmãos, pedidos de oração. A irmã Silene pede as orações pelo seu cunhado Elias Josué, está enfermo.
Também um pedido de oração pela irmã Lúcia, a esposa do presbítero Aloísio, que está de cama desde manhã, sofrendo com uma dor nas costas. Vamos estar orando. E também, irmãos, é com muita alegria que eu quero apresentar o Paulo Sérgio. Fique em pé aí, Paulo Sérgio. Está aí o Paulo Sérgio e também a irmã Fernanda. Fica aí, irmã Fernanda. Sua filha Isabela. Cresceu bastante a criança, hein? Olha aí. Conhecemos a Isabela, bebê de cola ainda, e está aí já uma criança enorme. Paulo Sérgio e a Fernanda são palavrianos, tá, irmãos? E são bem-vindos nessa noite. Como nós vamos receber? Sejam bem-vindos em o nome do Senhor Jesus. Volte sempre, traga mais gente, se quiser. Maravilha, Deus abençoe. Vai lá, dá um abraço neles, irmãos. Só para mim terminar, queridos, nós estamos aí, tá, irmão? Todo sábado, tá? Se você tem um tempo, se você tem uma liberdade, nós estamos mexendo aqui na construção, tá bom? Estamos mexendo ali na frente. Essa frente aí vai mudar tudinho, tá, querido? Vai ser feito algo novo aí na frente. Conseguiu falar lá, Claudemir? Ainda não. Ah, é? Então tá bom. O serralheiro já esteve aqui para fazer os corrimão, tá? Do altar, da acessibilidade aqui lá na frente. E nós estamos trabalhando para fazermos a inauguração da igreja em março de 2026, tá? A data já está marcada, é o primeiro sábado, eu não sei se vai cair na data que é 4 ou 5, dá uma olhadinha aí, Wesley, fazendo favor. O primeiro sábado de março de 2026 vai ser a inauguração da nossa igreja, nós vamos estar aqui inaugurando, nós vamos estar recebendo aqui em uma cerimônia a banda da Polícia Militar, vai estar aqui, deixa eu só passar para vocês como vai ser, tá? Vai haver uma cerimônia de inauguração, tá, da igreja, com a orquestra da Polícia Militar. Haverá um intervalo, eles não podem ficar o período todo, haverá um intervalo. Nós vamos honrar eles, vamos dar uma janta para eles, e aí depois nós retornamos para o culto oficial de inauguração da nossa igreja, tá bom? Então vai ser algo muito bonito. E ó, para você se preparando, será uma semana de culto, tá? Uma semana, de sábado ao domingo do outro final de semana. Maurício vai pregar, Cleito vai pregar, o Aloísio vai pregar, o Manuel vai profetizar. É dia 7, o primeiro sábado? Então vai ser no dia 7 a nossa inauguração. Vamos ficar em pé, irmãos. A cantina aqui aos fundos, tá? Você pode passar ali. Hoje o nome está aqui dentro da minha Bíblia, deixa eu ver. É um negócio diferente hoje. Barca francesa e suco à vontade, por R$7. Eu acho que vai vir um barquinho aí com um petit gâteau lá, né? É. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Irmãos, há um pedido de oração pelo pastor José Neres, é o avô do Cleito, ali da cidade de Jaú. Ele já tem uma idade bastante avançada e a saúde dele é um pouco crítica. Vamos estar orando para que o Senhor possa estar agindo e trabalhando na vida do pastor José Neres. Pois não, missionário? Quarta-feira? Por quê? Terça-feira a gente decide, tá bom? Tá? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer. Feche os seus olhos. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite por essa oportunidade a qual o Senhor está nos concedendo. Estamos aqui, Senhor, prestando o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Aos cânticos, às ofertas, os dízimos, a palavra que foi ministrada nos edificou e nos fortaleceu, ó Pai. Queremos interceder pelos pedidos de oração, a qual aqui foram apresentados, que o Senhor possa estender as tuas mãos, restaurar a saúde, fazer o milagre acontecer, ó Pai.
Te louvamos pela vida do Paulo Sérgio, da Fernanda, que estão nos visitando, e também a sua filhinha. Dá a sua bênção que enriquece e não acrescenta dores. A tua igreja, Pai, a qual estaremos retornando para os nossos lares, nos dá uma noite de paz, uma noite de descanso. Livra-nos nessa caminhada, Senhor, que estaremos retornando para a nossa casa. Acampa os teus anjos, livra-nos de todo mal. E, Senhor, e se tu não voltares nesta madrugada, amanhã nos dê um dia abençoado, um dia cheio e repleto das tuas bênçãos. Assim eu quero te pedir em o nome de Jesus. Estende as mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam que Deus te abençoe em o nome de Jesus.